Imagine uma mãe em vulnerabilidade social, sorrindo, olhando para seus filhos bem nutridos, consciente de que há garantia de segurança alimentar. E logo depois, a mãe reunida, celebrando a vida e a cultura da paz no seu lar. E em outro momento, compartilhando sua experiência de vida, criando seu programa evolucionário pessoal e familiar. Pensamentos desta qualidade acendem a esperança de dias melhores, sem fome, em harmonia. A realidade já superou sua imaginação. O projeto social da parceria da Sociedade Holon com a Federação Espírita do Estado da Bahia criou 100 células desse tipo. Saiba mais no site sociedadeholon.org. Participe, sinta o prazer de servir na construção de um mundo em paz. Salve, salve, internautas que buscam o sagrado nesse momento especial que nos reunimos para criar a comunidade espírita federativa e, de certa forma, alicerçar nas nossas vidas esta busca significativa da plenitude. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre a experiência de transformar-se em termos da consciência. Esse é um dado fundamental para compreendermos a nossa aproximação para Deus. E vamos tomar como referência Paulo de Tarso, um espírito que escreveu no Livro dos Espíritos uma passagem em que ele enuncia a necessidade de gravitar em torno de Deus. Ora, se passaram quase 2000 anos em relação ao tempo em que ele viveu as experiências cristãs originais. E nelas encontramos, através da literatura espiritual, referências muito significativas para um fenômeno de transformação da consciência e aproximação de Deus. Às vezes, claramente descrito por alguns autores espirituais, como Emmanuel, outras vezes, através das suas próprias frases, que enunciam, de alguma maneira, um saber ou uma possível experiência significativa em termos dessas vivências de natureza espiritual. A primeira delas é muito conhecida. Faz-nos recordar a estrada de Damasco, aquela viagem buscando alguém em outro país para deteriorar, para destruir a crença cristã. E olhe que não era uma figura qualquer, era aquela figura chamada Ananias, que, de certa forma, havia sido o consolo da sua noiva recém-desencarnada. E nessa viagem de 3 dias, no deserto, em que existiam febres por insolação, ele começa a refletir de uma forma constante, continuada, sobre a sua história de vida. Tanto tempo seguindo a lei de Moisés, os escritos próprios da sua tribo, as suas experiências no Sinédrio, as suas vivências como aprendiz até chegar a doutor da lei, a procura de paz, a procura da autorrealização nos moldes que o judaísmo oferecia, e ele notava que não havia encontrado o que aspirava. Em que pese os seus esforços muito naturais para quem queria seguir a grande lei, a Torá, ainda assim não havia recebido a graça ou a possibilidade de viver uma experiência de transcendência significativa. E, no entanto, aquele casal de irmãos, Abigail, Estevão, Gesiel, na linguagem original do seu nome, pareciam transpor o reino da experiência cotidiana vivendo a experiência de paz, em nome de um reles carpinteiro que ele perseguia. E foi nessa estrada, então, que ele vive essa experiência que nós chamamos de luminosa, quando uma luz toma conta do seu ambiente, ele perde o equilíbrio, grita pelos seus companheiros Jacó e Demétrio, e ao cair, então trava um diálogo incompreensível para aqueles seus acompanhantes, e ali reconhece
aquele mestre que ele perseguia lhe aparecendo e lhe dizendo o que deveria ser feito. De imediato, a sua consciência se transforma. Naquele instante, é uma culminância, na verdade, de todo um processo que começa nas suas reflexões anteriores e, quiçá, na sua própria conjuntura vivencial através do judaísmo. Chegou o termo de viver naquela linguagem anterior e agora era preciso ir adiante. E ele, então, suscita possibilidades novas ao dizer: Senhor, o que queres que eu faça? E vai começar, então, um novo itinerário. Ali é um passo significativo na sua transformação. Mas é claro que aquilo, como toda experiência psíquica elevada, não se sedimenta de imediato. É por isso que ele vai passar 3 anos no deserto de Dan. Ali com o casal Áquila e Prisca, experienciando, naquele momento, o refletir na solidão, às vezes, na companhia do casal, de outras, o que era o evangelho e o que significava essa transformação psíquica que as boas novas apresentavam. Passaram-se os anos e ele, então, retorna à sua cidade natal. Ali conhece a rejeição paterna, sofrida, bastante sofrida, pelo seu abandono dos grandes caminhos que a lei judaica havia lhe traçado e para o qual ele tinha sido educado. E lá nas montanhas de Taurus, ele vive uma segunda experiência. Vai ser narrada bem sinteticamente, dizendo: conheço um homem que foi ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis, traduzidas na linguagem do Espírito Emmanuel, no romance Paulo Estevão, como a presença de Abigail. O terceiro céu era um símbolo do estágio da consciência que ele podia alcançar, que lembrava a cosmogonia grega de então. E ele, para fazer isso adequadamente, precisava estar numa nova consciência, num novo estágio, muito mais elevado do que os primórdios da sua autotransformação no deserto de Dan ou a caminho de Damasco. E ali ele ouve a experiência de Abigail em palavras sintéticas, dizendo-lhe qual era o caminho a traçar, que incluía amar, perdoar, trabalhar, servir, enfim. Segunda experiência transformadora. Mas mais adiante, ele vai dizer uma frase que tem um significado especial e que só pode ser derivada, no nosso entendimento, a partir de uma vivência muito profunda da vinculação com Jesus. Vale lembrar que Jesus havia dito que era fundamental que se unissem a ele para conhecerem o Pai Celestial. E o que ele faz? Ele diz, então: já não sou eu que vivo, é o Cristo quem vive em mim. Nós poderíamos dizer que ele apropriou-se naquele momento, ou pelo menos refletiu nessa frase, e já estava na consciência do Cristo. Não necessariamente no personagem, que não estaria incorporado na sua vida, mas o ideal, a substância daquela vivência profunda, luminosa, ele já alcançava, e por isso, nessa consciência crística, ele vivencia uma terceira etapa da sua transformação da consciência. E a aproximação, é claro, de Deus. Porque quem vive com o Cristo na consciência, e o Cristo é a reverberação de Deus no mundo na máxima possibilidade humana possível, então está se aproximando de Deus. Mas no quarto momento ele vai dizer: em Deus estamos, Deus somos, em Deus nos movemos. Não é uma frase original, mas assumi-la significa que ele chegou a um estágio muito significativo de compreensão do divino. Agora, parece-me que ele está falando da não separatividade. Essa neurose que toma conta de toda a criatura humana que não vivencia o divino, ele já teria superado naquele instante. 4 etapas desse processo da consciência. 4 etapas que podem refletir o nosso modo de crescer, o nosso modo de evoluir nessa busca do sagrado. Por isso que aqui estamos. Vislumbramos o futuro, ainda que ele nos pareça utópico, distante, mas passo a passo.
vamos tentar realizar essa experiência de comunhão com o divino. Afinal de contas, esta é a promessa de Jesus. Eu e o Pai somos um, seja uno em mim como seu uno Pai. Quem me vê, vê o Pai Celestial. É a busca do sagrado na nossa experiência. Então, vamos dedicar esse momento para vivenciar isso, prestando atenção, concentrando-se em cada momento, em cada experiência musical, de conto, de poesia, de texto meditativo, de contemplação, para sentirmos um pouco a possibilidade de experienciarmos um novo estágio de consciência. Então, vamos orar e prosseguir no sagrado. Silêncio, minha alma está em prece, te busca na escuridão da noite, para depois te encontrar na clareza das manhãs. E tu vem sempre sorrindo num eterno amanhecer. Amigo, tenho tanto pra te agradecer. Nos momentos mais tristonhos, te senti sempre presente, e nas horas mais felizes teu olhar me iluminava, tua mão me conduzia, alegrava meu viver. Na vida, quanta coisa por fazer, tanta fome pra matar, tanta sede a saciar, muita gente a conduzir nesta mesma direção. Fazer tudo nesta vida com amor no coração. Senhor, esta prece é para ti. Jesus, meu querido amigo, Jesus, meu querido irmão, luz do dia abençoada, paz na noite iluminada, certo e forte é seu poder. Eu queria docemente te oferecer a mais bela melodia, na harmonia do amor, de viver todos os dias, fazer tua moradia no meu templo interior. No livro Jesus no Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Neio Lúcio, encontraremos mais uma vez Jesus na casa de Pedro. Aquela assembleia reunida falava ainda sobre o reino de Deus aqui na terra. E diante de tantos quantos ouvintes estavam ali, Jesus, de maneira maravilhosa, tranquila,
E Clara vai falar para aquela assembleia que realmente era muito difícil aqueles que ali estavam no mundo sair dos cuidados da vida humana, porque esses cuidados, eles muitas vezes, eles vinham de maneira aflitiva. E para onde nós olhássemos, Jesus continuava a sua fala, nós iríamos encontrar no mundo guerras, injustiça, discórdias, dificuldades, problemas diversos. E Jesus então falava que no templo, que era a casa de Deus, nós iríamos encontrar outras tantas dificuldades e outros tantos problemas. Encontraríamos orgulho e vaidade dos ricos, mas também encontraríamos dos pobres ódio e revolta. Então Jesus estava falando naquele momento que nem sempre era possível que nós, enquanto no mundo, trouxéssemos o nosso coração puro e limpo, porque esse era o desejo de quem conhecia o reino de Deus, ter o coração puro e limpo, mas nem sempre encontraríamos, porque mesmo sendo rico ou sendo pobre, nós teríamos aflições. E ele falava ainda para as pessoas, para aquela grande assembleia, de que o reino de Deus era como se fosse uma minúscula semente. Era tão pequena, ela poderia até ser imperceptível, aquela semente, quando lançasse na terra. E quando aquela semente estava na terra, ela iria suportar para poder germinar a pressão das impurezas que eram lançadas no solo. Mas aquela semente, por conta daquela pressão e de tudo que era jogado no solo, ela não ia deixar de germinar, porque o propósito da semente, o objetivo da semente era germinar. Ela iria atravessar sim o chão escuro da terra onde ela se encontrava e ela ia produzir o alimento, porque o impulso daquela semente que estava ali embaixo da terra era procurar a luz, estava acima da terra a qual ela se achava. E Jesus então dizia mais uma vez que mesmo sobre a pressão do sol, da chuva, aquela semente, ela iria trabalhar sem cessar para que ela pudesse crescer, porque ela tinha um objetivo que era ficar acima da terra, de onde ela se encontrava, daquele lugar escuro. Ela buscava o sol frutificar para o bem de todos. E aí, Jesus dizia que para nós, aprendizes do reino de Deus, a felicidade estava exatamente nesse nosso interior, como era que acontecia com aquela semente de trigo que era lançada na terra. Por quê? Porque o objetivo era sair das questões da terra e alçar voos. E nós, que éramos aprendizes do reino de Deus, também deveríamos nos prender às lições sublimadas e não nos prendermos às questões do terra a terra, dos problemas que nós enfrentávamos aqui enquanto encarnados. Então ele dizia ainda que nós deveríamos não nos prender por conta das seduções que muitas vezes o mundo se trazia para nós, que eram seduções irresistíveis nas flores das nossas jornadas. Muitas vezes o reencontro com Deus, que é exatamente o encontro daquele que somos nós, os herdeiros do Pai, é o objetivo imutável e nós não deveríamos descansar enquanto a gente não buscasse esse objetivo de maneira tranquila, de maneira clara. Sem perceber, nós poderíamos estar realizando aqui no mundo frutos de esperança, de bondade, de amor, para tantos quantos estavam comungando conosco nessa caminhada. Porque jamais nós deveríamos recuar para impedir a marcha evolutiva diante de qualquer problema ou dificuldade que se apresentasse. Então, nós deveríamos ter essa visão de Deus como preocupação de todos nós, porque para nós, filhos saudosos que sempre estamos em busca do Pai,
porque nossa alma busca exatamente o encontro com o divino, nós deveríamos, Jesus vai falar para todos aqueles que ali se encontram, nós deveríamos ter como preocupação essa busca incessante. E em dado momento daquela sua fala, Jesus se cala. Mas aí ele diz algo interessantíssimo para todos que ali estavam. Mesmo que nós, que somos os discípulos de Deus, encontrássemos os pés ainda no lodo da terra, no lamaçal da terra, que nós buscássemos o bem. Nós saíssemos desse lamaçal, nesse lugar que nós nos encontremos, e nós nos elevássemos. E aí Jesus vai citar uma frase maravilhosa, quando ele diz: conhecereis as árvores pelos frutos. E vamos identificar o operário do céu pelos seus serviços, todos os serviços que ele exprime aqui na terra. E isso Jesus vai dizer naquela preleção junto com todos que estavam na casa de Pedro. Pedro, então, em dado momento, vai perguntar ao Senhor: Senhor, será que mesmo aqueles que já conhecem os sagrados princípios da caridade e não praticam, como é que eles devem agir? Aí Jesus, nesse momento, de maneira também muito tranquila, muito suave, vai dizer para Simão que essas pessoas que conhecem os princípios de caridade, mas ainda não conseguem realizar a caridade, são sim aqueles que representam as sementes que ainda estão dormindo dentro delas. Apesar de que já serem projetadas no meio, no seu interior, mas eles ainda deixam que essas sementes elas fiquem obscurecidas. E Jesus vai dizer que mesmo para essas pessoas que ainda não praticam a caridade, mesmo conhecendo a caridade, eles estão com essas sementes guardadas com eles, porque os valores do céu já estão ali. Mesmo que vão ser inúteis por algum tempo, mas em dado momento, esses valores, Jesus vai dizer, vão sim frutificar. Porque vão acontecer, e Jesus vai estar falando para todos da Assembleia, que o aguaceiro, os furacões vão passar na vida dessas pessoas. E neste momento, quando elas estiverem passando por esses turbilhões, aí elas vão ser renovadas, a posição do solo delas em frutíferos vão ter que se renovar. E elas vão germinar a semente que já está ali, latente dentro delas. E Jesus vai concluir dizendo que no nosso solo, nos campos de Deus, que são os solos dos nossos corações, existem milhões de pessoas que ainda conhecem os ensinamentos, mas não os praticam. Mas Jesus vai dizer que essas pessoas estão aguardando as tempestades renovadoras da experiência no mundo para que elas possam se dirigir à glória do futuro. E nesse momento, todos ali vão ouvir com aqueles sentimentos mais aflorados de amor, porque é isso que Jesus está conclamando, nos dizendo que nós deveríamos aflorar os nossos sentimentos de amor para que a gente pudesse ajudar a todas essas pessoas que ainda trazem no seu seio aquela semente que não germinou, para que eles possam mirar adiante, seguir em frente e assim renovar o solo íntimo dos seus corações e buscar verdadeiramente o reino de Deus na propagação do bem, do amor, da paz e da transformação íntima. Sofrendo a cova escura, a semente em paz esperou o tempo e transformou-se em bênção de abundância e vida. Vamos fazer uma proposta hoje para exercitarmos no momento da contemplação. Como tudo evolui e como podemos estabelecer escalas evolutivas para compreendermos a nós mesmos e nos autoconhecermos, vamos exercitar isso,
pensando no vínculo com Deus. E logo, logo, nós já imaginamos que estamos no estágio mais que superior ao politeísmo. Já não vivemos mais a vida sensorial para definir os deuses como os gregos faziam, ou como algumas culturas outras multiplicavam essas figuras divinas e criaram, então, aquele típico modelo de politeísmo. Vamos agora para um Deus único. Mas qual Deus único nós imaginamos? Qual Deus único nós nos aproximamos? O primeiro deles, mais comum, mais trivial, é um Deus que nos inspira temor. Temor mesmo. Muitas vezes dizemos, somos tementes a Deus. É temor. É como se fosse alguém que nos vigia atentamente para punir as nossas falhas, para verificar a nossa conduta, mas com uma intenção muito clara de nos enquadrar nos limites da lei de uma forma rigorosa e, seguramente, com uma atitude pouco misericordiosa. E mais ainda, é um Deus que tem características de dominação, submissão, que apoia as figuras que o seguem e destrói as outras que não têm do seu interesse. É um Deus, de certa forma, parcial. Ele está presente em nossa cultura, ele está presente em nossas vidas daqui e da acolá, em especial quando nós queremos que ele assuma a paternidade das nossas ações, que são guerreiras, que são de luta, que são belicosas de um modo geral. Esse é o Deus bem primitivo, o Deus da guerra, o Deus do temor, o Deus que nos limita a viver uma experiência sempre no confronto e no conflito. Mas nós podemos evoluir um pouco e nos perguntar se Deus já está sendo nosso pai, quiçá, em algumas regiões, a nossa mãe. O pai já é diferente. O pai é alguém que acolhe, é alguém que faz com que nós nos sintamos, de certa forma, protegidos. O guerreiro fazia isso, mas o pai faz com um ato diferenciado de amor e, naturalmente, no processo educativo. O pai, a gente pode se dirigir, pode conversar com ele, pode pedir para ver se obtém, pode bater a sua porta para ver se ela se abre. E é claro que se alguém pede pão, o pai não dará pedra de forma alguma. Então, nós já estamos em outro estágio de compreensão. O vínculo agora é de paternidade. Mas pode ser que a gente vá um pouco mais adiante e perceba que Deus não precisa ter essa característica antropomórfica, nem as qualidades humanas clássicas de bondade, de virtude ampliadas ao máximo, e pensamos então que Deus é espírito. Espírito é algo difícil de ser concebido, aliás, escapa a qualquer pensamento racional em profundidade, porque o que descrevemos de espírito é apenas um conceito formado de palavras que não têm maiores significados. Afinal de contas, como perceber o absoluto se a nossa mente é temporal? Se ela é espacializada, como perceber o infinito que vai além de todo o espaço? Afinal de contas, a eternidade não é o eterno tempo, é a superação do tempo. O absoluto não é o infinito espaço em termos de tamanho, é algo muito mais do que isso, transcende a tudo isso. Mas a gente pode pensar em alguma coisa do gênero e se apropriar dessa ideia. A relação vai ser outra. Cada vez mais iremos perceber que essas categorias que nos separam de Deus vão se diluindo. Então, nós teremos um outro tipo de vínculo com ele. Talvez um vínculo que possamos descrever poeticamente como ondas de um oceano. E essas ondas, um dia descobrem que fazem parte desse oceano, que tem a mesma natureza intrínseca desse oceano, e por isso mesmo não pode se distinguir deles como se fosse um outro ente, uma outra criatura. Pelo contrário, há uma unidade no cosmos de tal maneira que as ondas são expressões do divino num ato criador amoroso que nos aproxima, portanto,
dessa integralidade da percepção do todo. Esta é uma visão bastante diferenciada. É claro que entre essas três percepções, a do temor, a do amor paternal, a do vínculo de integração com o espírito, existem fases intermediárias que nós podemos notar. É por isso que aparecem aqui e acolá classificações de estágios evolutivos da consciência em relação a Deus. Esse é o nosso trabalho no momento da contemplação. Afinal, qual foi mesmo o Deus que eu escolhi para adorar? Que características ele possui? Como é que eu percebo? Que faculdades eu uso? É intelecto, pura e simplesmente? É o sentimento? É a intuição? Ou eu entro em um estado especial de consciência para sentir-me parte desse grande todo universal? Por que isso é importante? Porque, a depender do estágio, nós vamos programar o nosso modelo evolutivo, a nossa experiência de crescimento, a nossa possibilidade de chegar à plenitude. E vamos traçar os nossos passos, fazer a nossa estratégia e por aí vai. Podemos fazer outras escalas intermediárias. Por exemplo, o que é que nós pedimos a Deus? Tem uma gradação evolutiva. Tem algumas pessoas que pedem tudo que o materialismo poderia dar. Tem outras que pedem questões afetivas, mas tem outras que pedem que lhes diga não quando as suas súplicas são indébitas. Nós podemos fazer uma escala só dos pedidos. Também do nosso procedimento em relação às recompensas e por aí vai. O que importa é que tenhamos um momento para refletir qual é o vínculo que nos une a Deus e como vamos fazer o progredir. Porque esta é uma tarefa fundamental na nossa grande ascese até chegarmos à plenitude. Então, contemplemos nesse momento, ouçamos a música e nos perguntemos: que Deus eu adoro?
Das páginas de O Grande Enigma, do nosso querido Leon Denis, Leis Universais. Como Deus se manifesta no mundo, criando a sua presença? De que forma percebemos Deus? De que maneira podemos intuir a sua manifestação livre nos seres? Através das leis, certamente. Mas que leis são essas? Como elas se mostram? Como elas se apresentam? Como Deus nos apresenta o conjunto das suas leis. Ele, como grande legislador, certamente, tem a sua maneira de fazer. E nós, que somos aqueles que estamos submetidos à força dessa lei, precisamos compreender e, em compreendendo, precisamos nos submeter a essas leis. É assim que se dá a harmonia do universo, é assim que se cria a comunhão dos seres com o divino. A verdadeira comunhão se dá quando nos submetemos à força da lei, quando agimos em conformidade com ela e que estamos sempre atentos aos seus pronunciamentos. Assim sendo, podemos ter uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, discernir melhor a presença do bem e a presença do mal entre nós. E assim nos diz o nosso querido Leon Denis nas páginas do seu precioso livro. Deus nos fala por todas as vozes do infinito, diz Leon Denis. Ele fala não em uma Bíblia escrita há séculos, não, mas em uma Bíblia que se escreve todos os dias, com essas características majestosas, ou com esses característicos majestosos, como ele diz, que se chamam oceanos, montanhas, astros do céu, por todas as harmonias doces e graves que sobem do imo da terra ou descem dos espaços etéreos. Fala ainda do santuário do ser, nas horas de silêncio e de meditação. Em todo momento nós podemos estar em contato com Deus, observando a natureza, nós mesmos, no silêncio interior, fazendo os nossos exercícios de contemplação, de autodescobrimento, prestando atenção no movimento dos astros, nos pequenos movimentos da natureza, nas cores das coisas, nós podemos ver as manifestações de Deus e Deus nos falando o tempo inteiro. O que Deus nos diz com essas coisas, através dessas coisas? Deus nos diz, eu sou perfeito, existe perfeição, confie no Criador, porque as asas da borboleta são perfeitas, porque as leis permitem que a harmonia, a simetria bilateral ali se faça presente. Tudo em harmonia no universo denota a existência de um Criador. A via tomista que diz que tudo na natureza é guiado por um sentido, existe o sentido das coisas, é justamente essa percepção, esse telos, esse caminhar na direção de Deus. Então não existe dúvida a respeito disso, a ordem está implícita em tudo, absolutamente tudo. E ela se manifesta, essa ordem é percebida, é possível se perceber essa ordem justamente depreendendo daí leis, essas leis chamadas leis universais. E ele vai nos dizer assim, quando os ruídos discordantes da vida material se calam, então a voz interior, a grande voz desperta e se faz ouvir. A voz que está na alma, a voz que está dentro do nosso coração, aquela vozinha que a gente ouve de vez em quando estamos buscando o sagrado em nossas vidas, essa voz, quando os ruídos dissonantes do mundo externo param um pouco, acalmam um pouco o ímpeto de tomar a nossa atenção, então essa voz interior se manifesta com toda a sua pujança. Essa voz, diz Denis,
sai da profundeza da consciência e nos fala dos deveres, do progresso, da ascensão da criatura, nos fala de tudo. O sentido da vida, o sentido da existência, nos fala sobre o significado das nossas experiências, por que certas coisas acontecem conosco, por que estamos passando por isso, por que estamos passando por aquela experiência difícil, para que aquela experiência pode, de certa forma, nos ajudar no nosso processo de crescimento, no nosso processo evolutivo. Olha quantas coisas legais existem nas experiências cotidianas, pequenas do dia a dia. É aqui que Leon Denis está dizendo, Deus nos fala nas vírgulas, Deus nos fala, às vezes, até nos silêncios. Deus nos fala na eloquente fala de todos os atos da vida, da experiência da vida. Há em nós, diz Denis, uma espécie de retiro íntimo, uma fonte profunda, de onde provém, de onde jorram ondas de vida, de amor, de virtude e de luz. Existe, sim, claro, um potencial na criatura para o bem. Aquela ideia de que nós nascemos maus, que somos instados ao mal e que o nosso livre-arbítrio é apenas para o bem, isso não é totalmente verdadeiro. O bom selvagem também, o bom espírito corrompido pela sociedade, também não parece ser uma explicação razoável. Existe uma potência de luz que se desenvolve a partir da experiência cotidiana. Esse germe de luz que existe na natureza, que existe na alma, ele vai buscar sim eclodir no momento em que as condições externas forem propícias. No momento em que o vaso, em que esse espírito agora acolhe como morada, seja dúctil, seja fluido o suficiente para permitir que as potências íncitas, as potências naturais, elas possam fluir. E é dessa forma que essas ondas de vida, de amor, de virtude, de luz, vão se manifestar. Esse reflexo, diz Denis, esse germe divino, escondido em toda a alma humana. É por isso que a alma humana se constitui em um mais belo testemunho que se eleva em favor da existência de Deus. Porque é consciente, porque isso pode ser resultado de uma vontade, de um desejo do ser em propiciar a si mesmo essa condição. É uma vontade mesmo, é um desejo, é um trabalho árduo que vai exigir abnegação, vai exigir devotamento, mas, sobretudo, está aqui, nas nossas mãos, de certa maneira, fazermos este trabalho, este burilamento. Crer nessa potência, crer que podemos alcançá-la, é o fundamento principal. A partir do momento em que a gente acredita nisso, a partir do momento que a gente tem essa certeza, a gente desenvolve a nossa condição real de evoluir no sentido dessa luz. É uma irradiação da alma divina, portanto, a alma humana. Contém no estado de embrião todas as potências, gente, todo o seu papel, o seu destino. Consiste, portanto, em valorizar essas potências no curso das suas inúmeras existências. Valorizar as potências no curso da existência, em suas transmigrações através do tempo e dos mundos. É justamente nas experiências reencarnatórias, nas nossas experiências evolutivas, no dia a dia, que a gente vai experimentando cada vez mais essas possibilidades. O ser humano, diz Denis, dotado de razão, é responsável, olha aí, é suscetível de se conhecer e tem o dever de se governar. Como disse João o evangelista, ele diz assim: a razão humana é essa verdadeira luz que esclarece todo homem que vem ao mundo. Está lá no capítulo 1, no verso 9 do seu evangelho. A partir daí a gente começa a ver que a razão é a verdadeira luz que traz discernimento e que permite ao homem tomar escolhas, fazer escolhas acertadas em relação à sua vida. A razão humana, dissemos, diz Denis, é uma centelha divina e subindo à sua origem, comunicando com a razão absoluta, eterna, que a alma humana descobre a verdade e compreende a ordem e as leis universais. Mas a sensibilidade, a inteligência, o conhecimento, portanto, são outros pontos de apoio que vão nos permitir
a essa alma que somos nós desprender-se do nosso estado de inferioridade e de incerteza e portanto, convencer a nós outros de que tudo no universo, absolutamente as forças e os seres, tudo no universo é regido pelo bem, é regido pelo belo. A ordem e a majestade do mundo, vai dizer Leon Denis, ordem física, ordem moral, justiça, liberdade, moralidade, tudo, absolutamente tudo repousa sobre leis eternas. Não há leis eternas sem um princípio superior, sem um ordenador principal, sem uma razão primeira, causa de toda a lei. Também o ser humano, tanto quanto a sociedade, não pode engrandecer-se e progredir também sem a ideia de Deus. Isso é sem justiça, sem liberdade, sem respeito a si mesmo, sem amor. Porque Deus, afinal de contas, Deus, representando a perfeição, é a última palavra, é a suprema garantia de tudo quanto constitui a beleza, a grandeza da vida. Tudo se faz, a potência e a harmonia do universo. É lei divina que toda discórdia dê lugar à calma que brota do amor. Que o coração viva sempre em firmeza e veja a beleza por onde for. Que em cada ser brilha a luz da alegria, sentimentos de eternal gratidão, clarificando a essência do ser, resplandecendo a vida em cada coração. É lei divina que o homem compreenda a infinitude espiritual, que somos parte de tudo que existe, fragmentos de estrelas e filhos do sol, que a nossa mãe terra tão dadivosa sustenta seus filhos com frutos de luz, equilibrando a nossa jornada, afirmando um caminho que a vida conduz. É lei divina acordar atento, erguer a cabeça e os olhos abrir. Evolução é quando se desperta para a consciência de ser e fluir. Ora e vigiai os pensamentos a tempo, e assim a verdade já é. E a clara luz que vem da Mãe Divina clareia a minha vida e a minha fé. Se queres elevar-te e engrandecer a vida, alma querida, escuta. De tudo que produz, serve, ampara e abençoa, nada existe sem luta. Árvore alguma, seja em qualquer parte, fornecendo socorro e espalhando alimento, cresceu e se formou para doar-se à gleba sem chicotes do vento. Se talhada em madeira, a mesa que te apoia, o pão de cada dia, foi nobre vegetal, arrebatado à gleba para aguentar a serraria. Pedra que te suporta a residência, resguardando o equilíbrio que a domina, passou por marteladas muitas vezes, a fim de se ajustar à disciplina. Quem sonha em paraíso de alegria, sem sair de poltronas e almofadas, quem foge de ser útil, quem se omite, olha as águas paradas. Quem reclama sucesso sem controle, menosprezando o sentimento alheio, assista uma corrida em que se note algum carro sem freio. Sem participação, sem sacrifício, a construção da paz jamais se apruma. Sem canseira,
não há felicidade, nem se obtém conquista alguma. Alma querida, serve, ama, confia, ajusta para o bem, seja a quem for. Trabalho é luz de Deus, a burilar-nos para o reino do amor. Você gostaria de ter uma orientação de como proceder na vida, de tal forma que se aproximasse de Deus, e que o sagrado fosse uma experiência cotidiana e que a sensação de bem-estar e de plenitude espiritual tocasse a sua vida em todos os momentos da existência, no amanhecer, ao meio-dia, no anoitecer, na vida onírica. Essa orientação já existe. Eu sei que a maioria de nós vive numa luta insana pela sobrevivência, para apropriar-se de bens materiais, preocupado com o que comer, o que vestir, o que beber, em suma, com as experiências que nos levariam a uma espécie de tranquilidade em termos de bens que garante a vivência corporal. Mas, pois já constatamos que muitos de nós possuímos tudo isso e a ansiedade continua. Qual seria, então, a orientação mais definitiva, mais abrangente, mais significativa que pudéssemos praticar no cotidiano? Ela está escrita numa frase: buscai o reino dos céus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Essa frase é antecedida de alguns comentários de rara beleza que Jesus traz para os seus aprendizes naquela antiga Galileia. Ele vai nos dizer que Salomão, o grande rei, apesar de toda a sua riqueza, de todo o seu esforço de embelezar-se nos seus trajes, jamais se vestiu como os lírios do campo. Mas os lírios dos campos, eles não semeiam, não ceifam, eles não têm propriedades, eles simplesmente apresentam-se tal como são para expressar a beleza. O Pai Celeste, dirá ele, garante-lhes a sobrevivência. Mas mais ainda, era preciso que olhássemos, diz Jesus, as aves do céu. Elas também não têm celeiros, elas também não acumulam e, no entanto, vivem, sobrevivem em função da vida que levam, porque o Pai Celeste garante-lhes a sobrevivência. Não valemos mais do que as aves dos céus e os lírios dos campos? Pergunta Jesus àqueles seres humanos. E vai dizer-lhes que nenhum de nós conseguiu a proeza de acrescentar uma pequena medida chamada côvado em nossas vidas. Por quê? Porque estávamos afeitos a viver a experiência humana através da concepção corporal. Então, ele inverte todo o projeto. Não é o vestir, não é o comer, não é o beber que deve ser a fonte da nossa principal atenção, mas o reino dos céus. O reino dos céus que já está no nosso interior, que já é a nossa condição natural de espíritos criados por Deus e que nós podemos experienciar de uma forma muito peculiar na vida cotidiana. Que revolução ele propõe? Nós diríamos hoje uma transformação paradigmática. Se vocês quiserem ir além das contingências da vida, saírem desse lufa-lufa da sobrevivência, estabilizarem-se até nele por outras vias, por garantias de leis psíquicas que o Pai Celeste assegura, então inverta a sua condição de consciência. Experiencie buscar na introspecção o reino dos céus que já está no seu interior. Procure verificar como é a sua grande ascese cósmica e que esta vida aqui, transitória, efêmera, é um momento próprio para você divinizar a matéria, para você divinizar as relações humanas, para você divinizar tudo o que faz em termos de trabalho, em termos de atitude, em termos de experiência. Mas alguém vai dizer, e onde fica a previdência? Isso não seria uma espécie de negligência com futuro, imprudência? Negativo. A previdência humana, por mais rica, poderosa que seja,
ela não pode assegurar as questões do futuro que são inteiramente incertas, mas a providência divina, a qual podemos nos vincular nesses instantes, fará com que saibamos lidar com as contingências humanas a partir de uma perspectiva do divino, do espiritual, e isso transformará as nossas vidas. Virão dificuldades materiais? Virão, mas a nossa coragem de enfrentá-las será outra. Virão problemas econômicos? Poderão vir, mas a nossa capacidade psíquica de lidar com eles estará diferenciada e nos permitirá conseguir vitórias inesperadas e circunstâncias inéditas. E vale a pena lembrar que há uma lei cósmica que assegura a quem está sintonizado com Deus, com essa experiência transcendental, resolver os problemas materiais por métodos aparentemente fortuitos, que nós diríamos hoje sincrônicos, e que poderíamos, então, experienciar a vida divina dessa forma no cotidiano do humano. Não pensem que todas as coisas que acontecem no mundo devam ser necessariamente desse jeito. Não, de forma alguma. Quando atingimos essa consciência do reino dos céus, muda a educação, muda a saúde, muda a economia, muda a política, muda a ecologia, muda o direito, porque agora a vivência está trazer o transcendente para a vida imanente, trazer o divino para a experiência diária. E é isso que nós propomos como exercício dessa semana. Cada um se apropriar desses ensinos, olhar para si, fazer a sua viagem introspectiva, recordar-se de que para chegar ao reino dos céus precisa amar todas as criaturas, vivenciar a noção de que é espírito e que, por isso mesmo, nenhum homem será capaz de retirar-lhe a condição essencial, que é de espírito, em que pese em poder destruir o corpo, mas que ele importa a destruição do corpo se a alma é o que é o primordial, é o fundamental. E aí vamos caminhar de outra forma, de outra maneira no nosso cotidiano. Todo o tempo nosso será dedicado a essa experiência do reino dos céus. Todo o tempo e todas as coisas que fizermos terá esse valor, esse significado, essa experiência de busca e de relacionar-se com o mundo. Não iremos fugir dele, mas iremos apresentar a ele uma outra face que nós mesmos conquistaremos e vamos experienciar. O Cristo nos espera. O Cristo, a grande revelação do mundo em termos de evolução, aguarda que nós tomemos essa decisão. Não simplesmente procurar o pão, porque o reino dos céus é mais. Não simplesmente sentir-se perdido na multidão, porque há um roteiro, há uma vida que ele nos acena como a grande utopia da atualidade que se transformará em realidade significativa em nossas vidas, em nossa experiência espiritual. Por isso, dediquemos essa semana de lembranças tristes, a começar pelo 6 de agosto de Hiroshima, a reverter esse quadro, pensando: o reino dos céus está em mim. Como eu vou sacralizar cada ato da minha vida? Como eu vou colocar esse reino dos céus na experiência diária? Façam esse teste e, quem sabe, assim, o profano se transformará em sagrado e aquilo que é falta de experiência de paz e de plenitude se transformará em realidade. Então, escutemos o canto que nos chama para esse tipo de vivência.
nascer